Olá pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma vez à nossa aula sobre contratos, né? Nós já tivemos aulas anteriores onde nós abordamos visão geral de contratos, tipos de contratos, né? Sobre riscos em contratos, e agora eu quero conversar com vocês sobre dicas importantes para quem vai fazer a certificação PMP e CAPM. Vamos começar? Olá pessoal, estamos chegando à parte final aí da nossa aula sobre contratos. Já vimos aqui uma visão geral, já discutimos sobre tipos de contrato, riscos em contratos. São assuntos extremamente importantes, principalmente para quem vai fazer a prova do exame PMP ou CAPM aqui no caso. E agora eu quero compartilhar com vocês algumas dicas importantes para quem vai fazer a prova. Por exemplo, né, olha só uma situação peculiar. Em contrato de preço fixo, em que situação o risco não pertence ao fornecedor? Nós vimos que nesse tipo de contrato o risco ele pertence mais ao fornecedor, ele é maior para o fornecedor e menor para o comprador ou cliente aqui no caso. Mas tem uma situação particular que o risco pode ser maior para o nosso comprador, que seria quando ele emite a especificação de trabalho faltando informação, especificação de trabalho incompleta. E aí quando isso acontece, a responsabilidade é do comprador. Então o fornecedor pode simplesmente solicitar sim um aditivo em função desse acréscimo, desse plus, né, de serviço que o cliente, no caso, esqueceu de especificar dentro deste documento. Então, uma situação peculiar que pode ser citada no exame PMP e nós temos que estar atentos a isso, tá bem? Outra situação também, né, quando a gente fala assim de solicitações de mudança dentro de contratos, né, o que não está no contrato, como é que a gente lida com isso e o que está no contrato, como é que são essas relações de solicitações de mudança. Primeiro, né, o que não está no contrato, né, parece óbvio isso, gente, mas eu estou enfatizando esse ponto porque o exame PMP vai tentar te convencer do contrário, vai tentar te dizer em alguma situação que você pode fazer uma gestão informal de contrato dentro do projeto, visando às vezes mais agilidade, qualquer coisa que seja. E a realidade demonstra o seguinte, que a gestão do projeto, pelo menos dentro do enfoque do exame PMP e CAPM, é fazer uma gestão formal do projeto. Isso envolve solicitações de mudança. Então, por exemplo, o que não está no contrato só pode ser feito mediante uma solicitação de mudança aprovada, ok? Eu não posso simplesmente, por um coleguismo, por camaradagem no caso, querer fazer um trabalho que não está no contrato. Tudo bem, você quer que eu faça? Então vamos formalizar isso. Vamos uma solicitação de mudança, que eventualmente se transforma num aditivo, ok? Então isso é importante você lembrar desse conceito se você quer se sair bem no exame PMP. E o segundo, o que está no contrato, obrigatoriamente você tem que fazer, tá? Volto a afirmar, parece óbvio essa situação, mas você vai ser tentado a acreditar que não, né? Que poderia eventualmente ser feita uma adaptação. Não, a gente precisa que, se não está o que está no contrato, nós temos a obrigação de fazer. Se não for para fazer mais, nós temos também que formalizar esse processo, né? Reduzir o escopo do projeto, enfim, qualquer coisa que seja nesse sentido. Estar atento a essa relação formal. Todo contrato tem que ser gerenciado e conduzido de maneira formal. Os contratos estão ali justamente para proteger as partes envolvidas, tá bem? Esse é um aspecto importante. Outro, relembrando, né, um conceito que nós abordamos aqui, contrato de preço fixo, mas remuneração de incentivo, é parecido com o contrato de preço fixo, mas remuneração concedida. Ao mesmo tempo aqui, contrato de custo mais remuneração de incentivo, né, é parecido também com custo mais remuneração concedida, com uma pequena diferença entre eles. Você lembra qual que é essa diferença? Resumindo, né, a diferença desses contratos aqui, embora sejam parecidos, existe uma pequena diferença, que é o seguinte, no contrato desse lado direito aqui da nossa tela, o prêmio, no caso, ele é estabelecido com antecedência, né? E nós temos muitas vezes um teto de pagamento, de maneira a não prejudicar o andamento do projeto com uma meta
inatingível ou tentar, digamos assim, tentar o fornecedor a assumir uma meta que pode eventualmente comprometer a qualidade do trabalho. Eu dei até um exemplo para vocês, né, no caso, né, que, vamos supor, imaginando um projeto de 100 mil, onde se o fornecedor atingir determinados objetivos de prazo ou de custo, seria dada uma remuneração adicional de 10 mil reais, ok? Então, só que eu combino isso antes com o meu fornecedor, estabeleço um limite também, olha, até 5 semanas, né, de antecipação do projeto é possível você ganhar esse prêmio. Né? Fora isso, seria tentar antecipar demais o trabalho e isso poderia trazer algum impacto de qualidade para o meu projeto. E eu não quero isso, ok? Então lembre-se dessas pequenas diferenças, eles são muito parecidos e o exame vai tentar te pegar na diferença deles, ok? Nessa pequena diferença que existe entre eles. Outro ponto aqui que também está relacionado com contratos, né? Porque quando você vai fazer um contrato, normalmente você já passou por um processo de análise de proposta de fornecedores. Então lá foram, por exemplo, apresentadas 3 propostas e você escolheu aquela que melhor atende às suas necessidades técnicas, de preço, de qualidade, de prazo que deve ser cumprido, tudo isso, ok? Você selecionou lá. Então nós temos que garantir isonomia nesse processo de análise das propostas. Não podemos tratar ninguém diferente, né? Nós temos que submeter todo mundo à mesma peneira. Esse é um conceito importante para que nós possamos trabalhar dentro dos nossos projetos, dentro de aquisições, tá bem? Outro ponto aqui também, né? O que seria fato consumado, né? Fato consumado, pessoal, é um conceito que relacionado ao seguinte: quando você combina alguma coisa em contrato com um fornecedor, por exemplo, e ele quer discutir, né, ele não concorda com aquilo que está no contrato, só peraí, mas você assinou o contrato concordando, e agora você não concorda mais com aquilo que está expresso no contrato, isso é o que nós chamamos de fato consumado, quando você se recusa a discutir algum ponto no contrato que foi firmado com ambas as partes. Então você pode, eventualmente, né, se não querer discutir, no caso, com o seu fornecedor referente a um tópico do contrato que foi combinado com ambas as partes em pleno juízo, cada uma gozando, né, de suas plenas capacidades cognitivas, psicológicas, enfim. Ok? Então é um conceito que eventualmente pode ser citado no exame PMP. E também, gente, contratação sem concorrência. Basicamente, eu até comentei com vocês no início da nossa aula, né, que as contratações devem passar por um processo, né, de compras, no caso, eu tenho que fazer uma seleção adequada dos meus fornecedores, mas tem situações peculiares, situações exclusivas, que vão permitir com que eu faça a contratação direta de um fornecedor sem necessariamente eu ter que passar por todo o processo de análise de fornecedores, análise de propostas, né? Enfim, eu posso ir direto em alguém. E aí existem basicamente, para o exame PMP, existem basicamente 2 maneiras da gente conseguir isso. Por meio de fonte exclusiva ou por meio de fonte única. A fonte exclusiva basicamente é o seguinte: só existe aquele fornecedor, ou no caso, né, esse fornecedor ele detém a patente. Então, se só tem um fornecedor que tem um determinado serviço, ou se só ele que domina ou tem a responsabilidade sobre aquela tecnologia, então você não tem opção de contratar, de fazer tomada de preço com um segundo, com um terceiro. É aquele e não tem de conversa, né? Então você tem, no caso aqui, uma boa justificativa para poder fazer uma contratação direta de um fornecedor, porque ele é único naquela região. Às vezes trazer um fornecedor de outro país vai fazer com que custe muito mais caro, ou então ele tem a patente, ele tem os direitos, né, sobre aquela tecnologia e você tem que contratar ele. E outra maneira de contratação sem concorrência, no caso, nós temos aqui a fonte única. É quando você tem um fornecedor exclusivo, né? É aquele que você quer trabalhar com ele porque você já tem uma relação de parceria. Normalmente isso é possível dentro do setor privado. Dentro do setor público, por exemplo, é um pouco mais complicado esse processo, né? Envolve leis,
né, legislação associada com esse processo, eu tenho que justificar por que eu estou contratando aquele fornecedor e não outro, porque eu não estou abrindo a concorrência para outros fornecedores no caso. Mas no setor privado, quem toma decisão sou eu, né? E eu posso às vezes escolher trabalhar com um fornecedor sem necessariamente passar por um processo de concorrência, porque eu tenho uma relação de parceria, ou então porque aquele fornecedor já conhece muito bem o meu trabalho, a gente tem já, né, uma relação de longa data e para mim facilita demais, né? Se eu fosse contratar um outro fornecedor, eu teria que às vezes que treiná-lo, gastar mais tempo, enquanto eu já estou acostumado, né, com um determinado fornecedor e ele também está acostumado com o trabalho dentro da minha empresa. Então eu posso sim querer trabalhar com esse fornecedor porque ele atende a determinadas necessidades, né? Mesmo que às vezes seja um pouco mais caro, eventualmente para mim pode ser mais interessante. Então a empresa, no caso, que vai decidir. Vejam bem que eu estou falando aqui de empresa privada, né? Setor público é um pouquinho mais diferente, mas para contexto de exame PMP, CAPM, então lembre-se da fonte exclusiva, né? No caso, quando o fornecedor é único, detém a patente, né? E também fonte única quando você tem uma parceria com o fornecedor. Uma visão global mesmo em relação a contratos, eu acho que aqui nós conseguimos abordar boa parte do conteúdo que é citado no exame PMP, CAPM. Se você assistiu essas aulas, você tem acesso a todo esse conteúdo que certamente vai ajudá-los muito a resolver questões do exame PMP relativas a essa temática de contratos. Valeu! Olá pessoal, chegamos aí ao fim de uma etapa importante sobre esse assunto de contratos, em que nós abordamos aí dicas importantes para quem vai fazer a certificação PMP ou CAPM, ok? Eu quero te convidar também a conhecer um pouco do meu trabalho no upm.com.br. Eu já trabalho treinando profissionais para obter certificação CAPM e PMP há vários anos, ok? E tenho também uma outra página que é o Flare2Pass, onde você pode fazer um simulado e saber como é que está o seu conhecimento para poder fazer uma dessas certificações, a CAPM ou PMP. Então, gente, obrigado demais aí pela sua audiência, é um prazer mais uma vez recebê-los aqui, né? Não deixe de clicar no joinha, compartilhar nas redes sociais esse vídeo, porque isso me ajuda demais, né? Isso me estimula muito a querer criar mais conteúdos iguais a esse. Obrigado demais aí então pela sua audiência e a gente se vê por aí. Até mais!